Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Omicron Escola de Fotografia, falando direto de Curitiba em mais um Drops Omicron. Eu estava vendo os programas anteriores nossos aqui do YouTube e eu estou sentindo um pouco de falta de falar sobre técnica fotográfica, já que eu aqui na Omicron sou professor da parte técnica, a parte que vai falar de flash avançado, fotometria avançada, equipamento, iluminação. Então, semana que vem eu prometo para vocês em fazer uns posts aqui sobre técnica fotográfica. Nós falamos de linguagem, falamos de literatura, até porque a gente sente que existe muitas pessoas falando de fotografia, mas existe uma grande lacuna de se falar em literatura fotográfica, de se falar de linguagem, de se falar do comércio da fotografia, não de uma maneira simples, com fórmulas prontas. Eu até recebi de uma aluna uma pergunta muito interessante essa semana, pelo Face, de que ela perguntava por que você não falou da regra dos terços na fotografia, Oswaldo? Porque eu acho a regra dos terços muito ordinária e simplista. Quando eu falo ordinária, você pegou pesado, hein, Oswaldo? Não, ordinária do dia a dia, do cotidiano, uma regra que tenta generalizar algo que é muito profundo, que é a composição fotográfica. A composição fotográfica deve ser estudado pela história da arte, deve ser estudado pela literatura, pela filosofia, pela estética, que é ramo da filosofia, deve ser estudado na observação de outras fotos, deve ser estudado pela música, ou seja, é muito maior do que simplesmente eu pegar as zonas áureas, né, os pontos de ouro, e colocar o elemento fotografado dentro daquela zona áurea. Esse é um mito da fotografia, um dos mitos mais repetidos. Algo que existe, claro, um tanto de verdade, mas que foi esgarçada e desgastada da maneira simplista como que se é falado dos pontos de ouro das zonas áureas, né? A fotografia é uma luta entre conteúdo e forma. Quando eu falo da fotografia, eu estou falando de um objeto necessariamente real, um objeto do mundo. Quando eu falo da pintura, eu posso falar de algo subjetivo, não do mundo, mas algo imaginado, a impressão do artista. Por isso que o movimento impressionista na pintura acontece depois do advento da fotografia. Deem à fotografia o mundo real e deixe que a pintura, a partir de Cézanne, a partir de Picasso, pense o mundo, reflita o mundo sem a necessidade do traço literal, da semelhança, da verossemelhança com o mundo real. O que eu estou querendo dizer é que falar da fotografia, da estética fotográfica, simplesmente abordando a regra dos terços, é um grande absurdo. É simplificar demais. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu ensino a regra do terço para todos os alunos e todos os alunos começam a aplicá-la, como muita gente aplica. Funciona numa outra foto, funciona nesta ou naquela outra foto. Mas se todo mundo seguir as regras dos terços, o que nós vamos ter? Uma massificação de um estilo de enquadramento. Não há diferencial nenhum e não importa se eu fotografo uma criança passando fome na Somália ou um chinelo havaiana em cima da areia da praia. Quer dizer, se eu colocar nos terços, as fotos estão boas, as duas fotos estão boas. Olha, existe na fotografia essa luta de representação. O mundo real se representa através do nosso reconhecimento dos valores éticos e morais daquele objeto no mundo. Nós vamos comparar o chinelo com uma criança passando fome na praia? Não. Não. Nós não vamos comparar a foto de uma criança como foi aquela publicada, um horror de fotografia, ao mesmo tempo que é uma fotografia muito forte e bem enquadrada daquela criança na areia. E eu não posso comparar esta foto com um conteúdo que se tem moral e ético e pensar na vocação da regra dos terços para qualquer conteúdo fotográfico, né? Ela pode servir para algumas coisas, mas tentar regrar a estética era como Oswaldo de Andrade falava. Não é preciso inventar a máquina de escrever versos,
já existe o poeta parnasiano. Fazer regra dos terços na fotografia é parnasianismo fotográfico, para bom entendedor. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima.